Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Daiane era minha prima favorita e desde criança fomos criadas juntas porque as nossas mães eram inseparáveis. Elas eram tão inseparáveis que quando a tia Otília se casou, a mamãe fez de tudo para que ela alugasse uma casa para ficar bem pertinho, pois a tia Otília sofria de artrite reumatoide e ficava muito dolorida, a ponto de gritar. E a mamãe tinha algumas técnicas para amenizar o sofrimento da irmã. Então, por causa disso, a Daiane e eu nos tornamos também inseparáveis. O meu tio Inácio era o único distante. Ele não conversava com os meus pais, não aparecia nas reuniões de família e chegou a discutir várias vezes com a minha mãe, dizendo que a tia Otília já estava bastante crescidinha para precisar de uma babá. O tio não gostava que fôssemos à sua casa e nos dias em que estava de folga do trabalho, ele deixava a casa toda fechada e a Daiane não podia sair para brincar e a mãe não podia ir ver a tia. E eu achava que a folga dele era o dia mais chato. Infelizmente, a tia Otília acabou ficando bem debilitada e precisou ser internada. E os médicos descobriram que ela estava com câncer. E infelizmente não tiveram muito tempo para fazer nada. E foi um baque para todos nós. A mamãe ficou muito mal com a perda da irmã, que eu até pensei que ela não fosse aguentar. Olha, demorou um pouco para a mamãe voltar a sorrir, sabe? Mas ela conseguiu encontrar consolo e entender que a partida da tia Otília fazia parte do plano divino. O meu tio decidiu que não queria mais morar no mesmo quintal que nós e alugou uma casa em outro bairro e até mudou a Daiane de escola, o que nos deixou um pouco mais afastados. Mas como eu amava a minha prima, eu sempre corria para a casa dela depois da aula e ficava um pouquinho com ela. E quando estava perto do meu tio chegar, porque se ele por acaso chegasse e me encontrasse lá, ele me mandava embora na hora. O tio Inácio era um grosseiro de mão cheia. Certa vez, quando eu fui na casa da Dai, ela apareceu na porta com um olhar triste e pediu para que eu fosse embora, dizendo que não queria mais ver ninguém e que a vida dela era uma porcaria. E aquilo que ela disse partiu meu coração. E eu tentei argumentar, mas as palavras me faltaram. Mas eu prometi que mesmo que ela não quisesse, eu sempre estaria por perto. E comentei com a mamãe sobre a situação e imediatamente ela ligou para o meu tio preocupada com o que estava acontecendo com a Daiane. E ele respondeu que era apenas coisa de adolescente, mas confessou que não estava mais aguentando o comportamento dela e estava seriamente considerando colocá-la em um internato, orfanato ou qualquer outro lugar que pudesse lidar com aquela garota mal criada, porque ele não estava mais conseguindo dar conta. E a mamãe ficou super nervosa e os dois discutiram e o tio, como sempre grosseiro, desligou o telefone na cara dela. Bom, pelo menos uns 15 dias eu fiquei sem ver a Daiane, mas teve um sábado que a saudade bateu forte e eu decidi pegar a minha bicicleta e ir até a casa dela. Normalmente, o meu tio trabalhava aos sábados, então a gente poderia conversar um pouco antes dele chegar. E como eu tinha o costume de entrar direto, assim o fiz. Só que
Eu achei estranho quando eu dei a volta pelo corredor e a janela do quarto dela estava fechada. Mas como a porta da cozinha estava aberta, eu entrei e ao abrir a porta do quarto da Daiane, eu vi o meu tio em cima da minha prima e eu gritei. E ele se assustou e ao me ver soltou um palavrão enorme. E eu só pensei em uma coisa: preciso sair correndo mais rápido daqui. E mesmo tremendo, eu consegui correr. E o meu tio, como estava com a calça abaixada, ele demorou um pouco para vir atrás de mim. E quando ele apareceu no corredor, eu já estava em cima da minha bicicleta. E mesmo com as pernas bambas e o corpo todo estremecido, eu comecei a pedalar com todas as minhas forças. E consegui me afastar do meu tio. Eu não conseguia acreditar no que eu tinha visto. E assim que eu cheguei em casa, ainda tremendo e assustada, contei tudo para os meus pais. O papai deu um pulo do sofá, perguntando se eu realmente estava falando a verdade. Mas a mamãe, sem me questionar, pediu para o papai pegar as chaves do carro que ela gostaria de ir até lá. E fomos. E quando chegamos lá, encontramos a Daiane deitada, chorando debaixo das cobertas. E o tio já tinha fugido. A mamãe se aproximou suavemente da cama dela e falou bem baixinho, dizendo que ela não estava só. E a minha prima, aos prantos, abraçou a minha mãe e disse que não queria mais viver daquela maneira e que o pai dela a obrigava a praticar aquilo desde os 6 anos de idade. A minha prima contou que o tio começou a abusar dela desde que a tia ainda era viva, mas sempre depois que ela adormecia. A Daiane, chorando, disse que o pai falava que meninas boazinhas faziam aquelas coisas para os pais e que se ela não fizesse, ela era uma menina má e não iria para o céu. Mas quando começou a entender que aquilo era errado e não deixar mais o pai tocar nela, ele batia e ameaçava com uma arma de fogo. Ele tinha uma arma ilegal. A mamãe não suportou ouvir aquilo e tomou a atitude necessária. Denunciou o tio, que desapareceu sem deixar rastros e nunca mais ninguém o encontrou. A Daiane, infelizmente, acabou engravidando do próprio pai. E a primeira reação dela foi de choque e medo. A minha prima foi forte e tomou a decisão de não interromper a gestação, porque ela dizia que a criança não tinha culpa e a mãe tinha que proteger o filho. E mesmo fazendo terapia, tinha horas que ela saía do seu estado normal e ficava pelos cantos da casa tremendo até perder a voz, repetindo que mãe deveria proteger o filho. E com o passar dos meses, a barriga da Daiane cresceu e a sua determinação em levar a gravidez adiante, da noite para o dia, ela começou a fazer planos para o futuro do bebê. Pegou firme nos grupos de apoio com as outras mães, onde trocou experiências, fez amizades e se mostrou uma nova pessoa. E eu me surpreendi com o comportamento maduro da minha prima, sabe? Ela nem parecia uma garota de 14 anos. A Daiane voltou a sorrir e ajudou a mamãe a preparar o enxoval da criança. E os meses foram passando rapidamente, até que finalmente chegou o grande dia. A minha prima saiu de casa feliz e muito confiante de que aquela criança traria uma nova luz para a sua vida. E apesar do que o pai dela havia feito, ela o perdoava, pois desejava viver sem amarras.
e antes da Daiane sair, ela me abraçou tão forte e disse que o tempo havia passado rápido demais, lamentando não ter aproveitado mais o nosso tempo juntas. E eu prometi que quando ela voltasse, recuperaríamos todo o tempo perdido. E eu vi os olhos dela se encherem de lágrimas e eu senti até um aperto no coração. Os meus pais levaram a Daiane para o hospital às 7 horas da manhã do dia 23 de novembro de 2000. E quando foi por volta de 1h30 da tarde, eu recebi a notícia de que a minha prima havia falecido durante o parto. E eu desabei. A minha prima teve uma hemorragia grave e a equipe médica só conseguiu salvar o bebê, o João Guilherme. E quando finalmente ele veio para casa, nós o recebemos com muito amor. E apesar da dor avassaladora que nos atingiu, ele se tornou o nosso raio de luz que iluminou a nossa vida. O João Guilherme sempre foi um bebê tranquilo, nunca deu um pingo de trabalho. Mas aos 12 anos, ele descobriu toda a verdade por meio de um parente que acabou contando tudo para ele. E por ser muito imaturo ainda, ficou bastante revoltado porque não conseguiu processar bem aquela informação e tivemos que ter muita paciência com ele. Mas graças a Deus, aquela revolta passou. Hoje, o João estuda para se tornar advogado, está noivo e é o nosso orgulho. Os meus pais continuam vivos e eu me casei e tive um casal de filhos, Camila e Juan. E sempre estou atenta ao comportamento deles, porque acredito profundamente que devemos cuidar e proteger os nossos filhos a todo momento.